Olá pessoal, esse é o vídeo base da nossa recuperação do primeiro período do terceiro ano. Nessa recuperação nós vamos ver tópicos estudados no primeiro período, quando se fala da primeira lei de Mendel, lá no capítulo 11. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é que o Mendel ele fala das questões de hereditariedade, né? Das características que passam de pai para filho, e ele ele mostrou as possibilidades, os acontecimentos. Ele descobriu tudo, muita coisa, baseando-se em estudos que ele fez com ervilhas. Para começar, nós vamos falar de 3 teorias que existiam, né? Aliás, existem, mas não são aceitas, que são teorias que tentavam explicar a hereditariedade, que é a pangênese, a epigênese e a pré-formação. Cada um defendia uma situação, explicava de sua forma como eram passadas as características de geração para geração, de pai para filho. Na teoria da pré-formação, o próprio nome já diz, é uma teoria que defendia que dentro do útero da mulher, dentro da mulher no caso, né, já existia um ser pré-formado. E no momento da cópula, né, do sexo, o homem mandava um estímulo e esse bebê começaria a se desenvolver. Então, teoria da pré-formação. A teoria da epigênese é uma teoria que defendia que o embrião se desenvolvia a partir de uma matéria indiferenciada que estaria no interior do corpo da mãe, né? Que ele não tinha nenhuma organização, sem estrutura pré-formadas. Só que dentro da mãe existia uma matéria indiferenciada, é essa a palavra que eles usavam, que se desenvolvia com o estímulo, né, masculino. Essa é a teoria da epigênese. Na teoria da pangênese, era uma teoria que defendia que cada parte do nosso corpo, né, cada parte do corpo, cada parte do ser vivo produzia uma gêmula, né? E essa gêmula era mandada para formar a criança, né, para formar um novo ser. Um exemplo, o pai formava uma gêmula da cor dos cabelos, a mãe também formava essa gêmula. E no momento do ato sexual, da união, né, juntava-se a gêmula da mãe, a gêmula do pai e formava-se o bebê, certo? Formava-se o novo ser. Teoria da pangênese. Lembrando que essas teorias não são teorias aceitas atualmente, né? Com as descobertas feitas por Mendel, com o esclarecimento da hereditariedade, nós sabemos hoje que essas teorias elas não são válidas, foram só hipóteses criadas na época, porque haviam muitas dúvidas de como isso aconteceria. Então foram sendo criadas hipóteses para tentar explicar a teoria da hereditariedade. Georg Gregor Mendel, ele era um estudioso, né? Além de monge, ele tinha várias outras aquisições de conhecimento, digamos assim. Mendel fez toda a sua pesquisa baseando-se na reprodução do ciclo de vida das ervilhas Pisum sativum. Mas a gente pergunta, mediante tantas possibilidades, por que ele resolveu utilizar a ervilha Pisum sativum? Pelo simples fato dela ter fácil cultivo, ciclo de vida curta, um resultado de cruzamento muito rápido, né? Produzir muitas sementes e uma variabilidade muito grande de características. Nós tínhamos sementes verdes, amarelas, lisas, rugosas, né? E essas características facilitou bastante para Mendel obter seus resultados. Nesse primeiro capítulo, trata-se das descobertas de Mendel quando foi formulada a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores. Quando se fala primeira lei de Mendel, é o mesmo que está falando de lei da segregação, quase não sai. Lei da segregação independente dos fatores. E o que é que essa lei defende? Ela defende que cada caráter do nosso corpo, da nossa característica, é condicionado por um par de fatores. Um vindo da mãe, outro vindo do pai, que se separaram na hora da formação dos gametas. Ou seja, minha mãe tinha uma característica representada por 2 alelos. Então, quando foi para mandar para mim, ela só mandou um. O outro caractere foi mandado pelo meu pai, ok?
Nessa primeira lei de Mendel, nós também aprendemos algumas denominações de genética. Alelo dominante, alelo recessivo. Quando é que um alelo é dominante? Um alelo é dominante quando ele se manifesta mesmo em dose simples. Se eu tenho uma letra maiúscula, que é o que representa o gene dominante, e uma letra minúscula, que é o que representa o gene recessivo, quem vai se manifestar nesse caso é o gene dominante. Por isso ele recebe esse nome, dominante. Ele vai fazer com que a sua característica se desenvolva, a do gene dominante. O gene recessivo é aquele que é dominado, né? Que ele não vai se manifestar se ele tiver em dose simples, ou seja, se for só um, ok? Quanto aos alelos, também nós temos as questões do homozigótico e heterozigótico. Quando é que é homozigótico? Homo vem de igual. Quando os alelos forem iguais, dominantes ou recessivos, eles vão ser homozigóticos. Quando os alelos forem diferentes, eles vão ser heterozigóticos, ok? Aqui no primeiro capítulo também nós falamos de genótipo e de fenótipo. E qual é a diferença de genótipo e de fenótipo? O genótipo é aquilo que está contido no meu gene. É algo que eu não posso modificar. Genótipo está no gene. O fenótipo é algo que eu consigo identificar e que pode ser alterado pelo meio ambiente. A Bilu. A Bilu tem um genótipo de gatinho rajado, né? Não posso mudar. Isso gerou o fenótipo dela, que é rajadinha do olhinho amarelo. Então, o fenótipo da Bilu é diferente do fenótipo do Billy. O Billy é branco, a Bilu é rajada, ok? Então, o fenótipo é o que eu posso ver. Quando eu falo de alelos, alelo dominante, alelo recessivo, eu não posso esquecer do alelo letal. O próprio nome já diz que é aquele alelo que traz consigo a letalidade, ou seja, que causa a morte. Nós temos dois exemplos bem claros. Um é o nanismo, que é a acondrosplasia. A pessoa que tem nanismo, né, ela tem um dos alelos acondroplásticos, o outro alelo é normal para a acondrosplasia. E se a pessoa receber os dois alelos acondroplásticos, um do pai e um da mãe, a criança ela não resiste. Então, eu digo que o alelo para o nanismo, para a acondrosplasia, é um alelo letal, porque se ele chegar em dose dupla, a criança não se desenvolve. Outro exemplo é o dos camundongos, que é um alelo ligado à cor, né? Que se ele receber dois alelos para que a pelagem dele seja amarela, ele vai morrer, ele não vai se desenvolver. Então, esse alelo voltado para a cor do camundongo também é um alelo letal. Alelo letal é aquele que causa a morte do seu indivíduo, ok? Essa foi basicamente a nossa aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, volta, assiste de novo ou chama lá a tia no privado que eu vou tentar ajudar da melhor forma. Faz essa recuperação, muda essa nota. E eu vou ficar muito macho se essa nota não sair boa. Então, cuida.